Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos falando sobre a Constituição Federal de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Cidadã. Estamos no artigo 33, o artigo que trata dos territórios. Já adianto que é um tema não tanto cobrado, mas quando é cobrado em prova, os alunos geralmente não acertam as questões e é muito simples de entender. Você vai ver na aula de hoje que nós vamos tratar de uma forma didática, de uma forma objetiva. Vamos fazer o link com outros artigos da Constituição para que o seu conhecimento sobre esse assunto seja o suficiente para você acertar a sua questão de prova. A primeira coisa que você deve saber é que não existem mais territórios, ok? Não há mais territórios na República Federativa do Brasil. Agora, podem ser criados? Podem. Tanto que aqui no artigo 33 vai dizer: a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Ou seja, quando forem criados, a lei vai dispor sobre a sua organização administrativa e judiciária. Nós vimos na aula do artigo 18, parágrafo 2º, que os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Ora, o que você deve saber sobre os territórios federais? Então, que eles vão integrar a União, que serão uma autarquia territorial da União, e a sua transformação em Estado e reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Lei complementar federal, apenas para que não haja dúvidas para você. Um outro ponto importante, muito cobrado em prova quando se fala em território, e eu já mencionei na aula do artigo 18, parágrafo 2º, é que o território federal ele não é ente federativo. Território federal não é ente federativo. Território federal não é ente federativo. Gravou? Aprendeu? Isso sim, cai bastante em prova e você vai ficar assustado de ver quantas pessoas erram essa questão em prova. Talvez até pelo nervosismo na hora da prova, na hora da questão, mas fica repetindo que isso fica na sua mente e não sai mais. Bom, no parágrafo 1º, os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. O que há no capítulo 4 deste título? Acabamos de estudar todo o estudo sobre os municípios. E o que o parágrafo 1º está dizendo para você? Que os territórios poderão ser divididos em municípios. Preste atenção. O Distrito Federal, aula passada, artigo 32, não é dividido em município. Regiões administrativas, como nós vimos, tá? As famosas e conhecidas cidades satélites. Não há municípios no Distrito Federal. É o que está escrito na Constituição. E também não pode ser dividido em município. Muito bem, os territórios podem ser divididos em municípios. E aqui acaba caindo, às vezes, como uma opção em outras alternativas, esta questão da divisão do território em municípios. Pode sim ser dividido em municípios e você vai ver no parágrafo 3º, lá no finalzinho, que inclusive este município terá uma Câmara Territorial. Nós vimos que o município tem uma Câmara Municipal. O DF tem a Câmara Legislativa, dada a sua natureza híbrida. E aqui os territórios terão a sua Câmara Territorial. Esta é a parte importante do parágrafo 1º, tá? No parágrafo 2º, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Está bem claro, não é? Aqui a regra é clara. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, que terá como parecer prévio o Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União, nós vamos estudar mais à frente, a partir do artigo 70 da Constituição. É só ir acompanhando as aulas do canal que você vai ver que todo esse conhecimento será absorvido por você de forma gradativa, tranquila, e você vai acertar as suas questões de prova, vai passar nesse concurso, eu tenho certeza. No parágrafo 3º, destaque aí Congresso Nacional, com o parecer prévio do Tribunal de Contas da União, e no parágrafo 3º, nos territórios federais,
com mais de 100 mil habitantes. Olha, apenas nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes. Repita, apenas nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes. Essa regra só vale para os territórios federais com mais de 100 mil habitantes. É o que será cobrado na sua prova, no seu concurso. Então, vou repetir mais uma vez. Apenas nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes. Professor, não tem 100 mil habitantes. Esquece o parágrafo 3º. O seu estudo termina no parágrafo 2º. Tem mais de 100 mil habitantes. Então, aplique o parágrafo 3º. Vamos lá. O que vai haver nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes? Além do governador nomeado na forma desta Constituição. Ora, como é que é nomeado um governador de território na forma desta Constituição? Aqui eu digo, fazendo link com outros artigos. Olha, o artigo 52 diz: compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de governador de território. Mas ele aprova previamente. Mas quem foi que escolheu? Presidente da República. E depois dessa aprovação do Senado Federal, compete privativamente ao presidente da República nomear. É o que diz o artigo 84, inciso 14. Veja, nomear após a aprovação do Senado Federal. Você vai ver também os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, Procurador-Geral da República, presidentes e diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Mas o mais importante aqui para você é os governadores de território, competência privativa do presidente da República. Haverá também órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do MP e defensores públicos. Ou seja, praticamente todas as funções essenciais da justiça estarão no território. Grave essas informações, tá? A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial, como eu disse, e sua competência deliberativa. Desta forma, de uma forma bem simples e objetiva, o que vai haver nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes? Vai existir os poderes legislativo, executivo e judiciário. E é por isso que muitas das vezes o estudante acaba pensando que o território é um ente federativo. Nada disso. A autarquia territorial da União. De forma objetiva e simples, é o suficiente para a sua prova, ok? Na próxima aula, nós vamos iniciar o tema da intervenção a partir do artigo 34. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.